se inscreva no canal, curta e compartilhe. Temos vídeos novos todos os dias, 2 vezes por dia. O espírito do samba. Na Lapa, onde os arcos guardam histórias de séculos, o batuque ecoava noite adentro. A música, misturada com o cheiro de suor, cerveja e carne assada, parecia ter vida própria. Mas entre os becos sombrios, havia quem jurasse ouvir tambores que não vinham de nenhum grupo visível. Moradores antigos contavam que, desde a década de 30, um espírito rondava os ensaios de samba, atraído pelas rodas e pelos ritmos frenéticos. Era chamado de o espírito do samba. Alguns diziam que era a alma de um sambista assassinado numa emboscada, ainda preso ao compasso que embalou sua última noite. Naquela noite abafada, um grupo de jovens turistas seguia animado pelos bares, rindo alto, sem saber que caminhavam exatamente pelos becos onde as histórias mais antigas ecoavam. A cada esquina, alguém parecia assoviar uma melodia estranha, diferente das músicas tocadas nas casas noturnas. Um dos rapazes, intrigado, parou e comentou: "Vocês ouviram isso? Parece um tambor, mais distante, como se viesse debaixo da terra." Os amigos zombaram, mas logo sentiram um arrepio coletivo. A música não vinha de lugar nenhum e, ao mesmo tempo, parecia vir de todos os lados. Um vento frio, fora de hora, soprou entre os arcos, fazendo com que as bandeirinhas coloridas balançassem como se fossem guiadas por mãos invisíveis. A atmosfera festiva começou a se transformar em algo opressivo, como se alguém estivesse observando cada passo. O som de tambores ficou mais forte, cadenciado, lembrando um cortejo fúnebre mascarado de samba. As pessoas que passavam pareciam não perceber, apenas o grupo de jovens estava paralisado diante da estranheza. Do nada, uma sombra atravessou a rua, mas não havia corpo, apenas uma silhueta que se desmanchava como fumaça. Ela girava como um passista em transe, acompanhando o compasso que vinha do nada. Os turistas, antes animados, agora estavam aterrorizados. Aquilo não era um show de rua, era um ritual espectral prestes a envolver quem ousasse ficar para assistir. A sombra parecia dançar, mas não com alegria. Cada movimento era brusco, quebrado, como se o corpo invisível fosse torturado pela própria música. O som dos tambores aumentava, reverberando nos ossos dos presentes. Os jovens tentaram correr, mas o som os acompanhava, ecoando nas paredes. Por onde passavam, as luzes dos postes piscavam, e as sombras das janelas se distorciam em figuras que batiam palmas lentas, como se zombassem da fuga. De repente, uma voz grave sussurrou entre eles: "Não há samba sem sangue." O grupo parou, gelado. O ar estava pesado, e a cada respiração parecia que algo tentava entrar em seus corpos. Uma das moças caiu no chão, gritando que sentia mãos agarrando seus tornozelos. Os amigos tentaram puxá-la, mas viram marcas vermelhas surgirem, como dedos fantasmagóricos que não a soltavam. A sombra voltou a girar, agora mais próxima. Seu rosto começou a se delinear, olhos fundos, boca entreaberta, dentes amarelados pelo tempo. Era o rosto de um homem morto, mas ainda preso à dança. O ritmo mudou, acelerando como em uma batucada enlouquecida. As palmas invisíveis ficaram mais rápidas, os assovios mais agudos, criando um coro perturbador que parecia arranhar as paredes da Lapa. A moça, ainda no chão, soltou um grito tão alto que fez o ritmo parar por um segundo. Nesse instante, o espírito a encarou e sussurrou: "Você será minha nova parceira de dança." O grupo, apavorado, tentou arrastá-la à força, mas a cada puxão, os sons voltavam mais fortes, como se a própria cidade estivesse contra eles. A Lapa inteira parecia bater tambor. Um dos rapazes, desesperado, começou a rezar em voz alta, tentando afastar a entidade. Mas cada palavra era abafada pelo coro invisível, como se o próprio samba rejeitasse qualquer tentativa de exorcismo. A jovem foi puxada de volta para o meio da rua, seus olhos virados, a boca balbuciando letras de músicas antigas que ela nunca conhecera. O espírito dançava ao redor dela, seus pés não tocavam o chão, mas levantavam poeira como se realmente pisassem. Os amigos gritavam, pedindo ajuda, mas as portas e janelas estavam todas fechadas. Era como se ninguém mais pudesse ouvir. A cidade inteira parecia mergulhada num transe. Subitamente,
A figura fantasmagórica colocou a mão no ombro da jovem. O toque foi tão forte que deixou uma marca em brasa. Ela se levantou sozinha, como se não tivesse mais controle sobre o próprio corpo. O som de tamborins ecoou de todos os lados, e a moça começou a sambar, com movimentos que não eram seus. Seu corpo se torcia em ângulos impossíveis, mas ainda assim seguia o compasso. Um dos rapazes correu até ela e tentou segurá-la. No mesmo instante, foi arremessado contra a parede, como se tivesse sido atingido por uma força invisível. Ele caiu desacordado. A sombra sorriu. Sua boca se abriu em um sorriso largo demais, revelando um vazio escuro. A cada batida de tambor, a escuridão dentro dele parecia se expandir, como se fosse sugar tudo ao redor. A jovem, agora completamente tomada, dançava com tanta força que o chão parecia tremer. O espírito segurava suas mãos, e juntos rodopiavam em um espetáculo macabro. Os amigos restantes, em prantos, não sabiam se corriam ou tentavam salvar a moça. Mas algo lhes dizia que, se tentassem interferir, também seriam arrastados para aquela dança infernal. O tempo parecia não existir mais. O relógio de um dos rapazes marcava 18 horas, mas os sinos da igreja soavam como se fosse meia-noite. O mundo ao redor se distorcia, mergulhado no ritmo hipnótico. As paredes dos prédios começaram a suar um líquido escuro, escorrendo como se fosse sangue. O cheiro metálico invadiu o ar, misturado ao aroma de cerveja e fumaça. A moça possuída rodopiava sem parar, seus olhos agora brilhavam com uma luz amarelada. Ela parecia estar em transe total, sorrindo de maneira doentia. O espírito do samba começou a falar em versos, como antigas letras esquecidas. Na batida do tambor, quem cai não volta mais. Na roda da ilusão, o corpo é só um cais. As palavras penetravam nos ouvidos dos rapazes, que tentavam tapá-los, mas o som vinha de dentro de suas cabeças. De repente, uma multidão começou a surgir. Não eram vivos, mas figuras pálidas, com roupas antigas de carnaval, fantasias rasgadas, rostos sem olhos. Eles batiam palmas, cantavam e riam, formando um cortejo espectral ao redor da roda. Os rapazes, encurralados, perceberam que estavam cercados por fantasmas de foliões mortos. Cada um dançava, mesmo sem música, repetindo movimentos de sambistas do passado. O espírito ergueu os braços, e o coro dos mortos aumentou. Era uma festa macabra, uma escola de samba condenada a desfilar eternamente nos becos da Lapa. Um dos rapazes tentou correr pela multidão, mas foi agarrado por braços frios que o arrastaram para dentro do cortejo. Seus gritos se perderam no batuque, e seu corpo sumiu entre os fantasmas. Agora restava apenas um dos amigos, tremendo de medo, encarando o espírito e a jovem possuída. Ele sabia que se ficasse, seria o próximo. Mas se fugisse, deixaria a amiga para trás. O espírito se aproximou dele, sussurrando: todo samba precisa de novos corpos para continuar. O jovem sentiu o chão se abrir sob seus pés, como se fosse cair em um abismo de tambores. Em desespero, ele fez o sinal da cruz e gritou: eu não danço com você. Por um segundo, o ritmo parou. A sombra pareceu se enfurecer, e o silêncio foi mais aterrorizante que o próprio batuque. Então, um riso profundo ecoou. Você não dança agora, mas dançará na sua morte. O espírito desapareceu como fumaça, levando consigo a jovem, que sumiu em meio ao ar pesado. O rapaz caiu de joelhos, sozinho na rua, ouvindo apenas o eco distante de um tambor que nunca se calava. Chorou, sem saber se aquilo tinha sido real ou um pesadelo. No dia seguinte, jornais noticiaram o desaparecimento da moça. Nenhum corpo foi encontrado. Os amigos que sobreviveram nunca mais falaram sobre o ocorrido, temendo enlouquecer só de lembrar. Mas, até hoje, quem passa pelos arcos da Lapa em noites de festa jura ouvir tambores que não pertencem a nenhuma roda. Alguns veem sombras dançando sozinhas, com passos descompassados, como se esperassem novos parceiros. O espírito do samba continua à espreita, esperando quem ousa dançar em seus domínios. Porque para ele, a batida nunca morre, apenas muda de corpo. História por J.P. Romano.
Se você sente que essa história merece continuar sendo contada, considere nos apoiar no Apoia-se. Com sua ajuda, podemos trazer mais histórias sombrias como esta à tona, explorando os mistérios que assombram nossa imaginação. https://apoia.se/aleatoriode. Faça parte do nosso grupo secreto do Telegram, faça sua carteirinha de fã enviando um e-mail com o nome completo e foto para o e-mail aleatoriodoriginal@gmail.com.